Meus amigos, jogos como esse me fazem lembrar por que eu gosto do futebol, por que eu gosto desse esporte. Uma partida sensacional entre Inter de Milão e Barcelona, na verdade duas partidas sensacionais, e o jogo de volta é o jogo do ano. É o melhor jogo que eu assisti no ano e talvez um dos melhores que eu assisti na minha vida. Me fez lembrar por que eu gosto do esporte. Teve emoção, teve alegria, teve ansiedade, teve todos os ingredientes que o bolo chamado futebol precisa para ficar bom teve nessa partida. Antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o seu like. Eu digo isso sempre e direi de novo. Começamos. O jogo de ida já tinha sido muito bom, com uma atuação de gala coletiva da Inter de Milão e individual, principalmente de Lamine Yamal. Foi um jogaço, um 3-3, na qual o Inter de Milão abriu 2-0, o Barcelona correu atrás e depois ainda saiu mais 2 gols, um para cada lado, 3-3 nessa partida, que por sinal a Inter, na minha opinião, foi um pouco superior ao Barcelona, mas o empate, no meu ponto de vista, já estava de bom tamanho. Por quê? Porque no San Siro contra a Inter, com a defesa que a Inter tem, é muito difícil de ganhar. Mas a minha análise foi pro saco, não porque isso tá até correto, mas pelo contexto. O jogo foi uma loucura total, então eu não vou me debruçar em cima disso. A Inter de Milão novamente abriu 2-0 e jogando muito bem, jogando em cima do erro do Barcelona, que fez um primeiro tempo, no meu ponto de vista, ruim, principalmente algumas peças, como o Dani Olmo, que não conseguia fazer dribles, não conseguia achar passes, o Rafinha sumido no jogo, o Yamal era o melhor do Barcelona na partida? Era, mas não fazia sombra do Yamal do primeiro jogo e nem sombra do Yamal do segundo tempo dessa partida, que foi muito melhor. Então o Barcelona não foi aquele Barcelona que a gente conhecia no primeiro tempo, mas eu não quero criticar porque a partida foi incrível, eu só quero elogiar no vídeo de hoje. E a Inter de Milão abriu 2-0, vou até confirmar aqui, é isso mesmo. A Inter de Milão abriu 2-0 com o Lautaro Martinez, que jogando no sacrifício, no primeiro tempo, no sacrifício, o cara fez um gol e sofreu um pênalti que virou gol depois. Bateu palma para o Lautaro Martinez, um guerreiro dentro de campo, porque o que ele jogou foi um absurdo, mesmo não tendo 100% fisicamente, etc. A Inter ainda briga pelo título italiano, eu acho que eles vão jogar com titulares assim, mas o Lautaro Martinez, acho que ele pode ficar bem tranquilo, porque ele não joga até a final da Liga dos Campeões. Acho que ele vai se recuperar para chegar a Munique no melhor nível possível. Não sei se 100%, mas o Lautaro Martinez não entra mais em campo, no meu ponto de vista, até a final contra o PSG ou contra o Arsenal. Por sinal, o Barcelona, que estava disperso no primeiro tempo, os jogadores da Inter jogando nas costas da zaga do Barça, mudou totalmente no segundo tempo. Em 7 minutos, não os primeiros 7 minutos, mas no minuto 54, depois do minuto 60, menos de 7 minutos até, o Barcelona empatou. O Barcelona fez o primeiro gol com o Eric Garcia, um bonito gol que ele deu uma chapada vindo de um lado, botando a bola no outro lado, golaço. E o segundo gol foi o gol de cabeça do Dani Olmo, que apesar das 2 assistências do Gerard Martin, ele é muito ruim. Muito ruim. O Baldé, que é o titular da posição, tá lesionado. O Gerard Martin não faz sombra no Baldé. É muito melhor jogador, tá? O Eric Garcia, ele não é ruim. Ele conseguiu, entre aspas, substituir o Koundé, que é melhor que o Eric Garcia, mas mesmo assim, o Eric Garcia fez um papel decente. O Gerard Martin, apesar das 2 assistências, apesar de ter pego confiança depois disso, atrapalhou no primeiro jogo e atrapalhou no segundo. Não é um bom jogador. Não é um bom jogador. Ainda é muito jovem, etc., mas hoje não é um bom jogador. E depois, no segundo tempo, tava esse 3-3 louco. Na verdade, esse 2-2 louco. Aí o Barcelona faz um 3-2 no finalzinho com o Rafinha. O torcedor começa a ir embora. O Rafinha, por sinal, apareceu no segundo tempo e fez um gol importantíssimo, que ele tentou uma vez com a direita e com a esquerda, e depois tentou de novo com a direita, se eu não me engano é isso. E um gol bem na perseverança, e mais na perseverança ainda foi a Inter de Milão, que aos 93 fez o gol com o Acerbi, que aos 37 anos nunca tinha feito nenhum gol em competições europeias e para tudo tem sua primeira vez. E quando o seu time precisa, foi a melhor primeira vez possível para fazer um gol em Liga dos Campeões, foi o gol que o Acerbi fez. Depois, na prorrogação, o Fratesi fez o gol do 4-3 da virada da Inter de Milão, que sofreu uma virada e depois aplicou outra virada. A Inter de Milão fez o gol do 4-3 com o Fratesi, que já tinha salvado o time antes contra o Bayern de Munique e agora contra o Barcelona.
que por sinal foi um golaço, no sentido de uma jogada do Thuram que acha o Fratesi e ele hesita e depois bota a bola no cantinho. Aí o Barcelona busca pressão, busca busca outra, mas a Inter de Milão na arte de defender, ela é a melhor do mundo hoje em dia. Foi o melhor ataque contra a melhor defesa, eu tinha dito isso na prévia dessas semifinais e agora eu digo de novo nesse pós-jogo, é a melhor defesa contra o melhor ataque. O Barcelona tinha totais condições de chegar a essa final, totais condições de ser campeão e não foi, mas tá tudo bem, porque cair dessa forma é triste, com certeza, ainda mais porque jogou bem, mas é honroso. Acho que o torcedor do Barcelona sai triste pela chance do título ter ido embora, mas acho que ele sai bem orgulhoso da equipe que viu o ano inteiro e agora também. O Barcelona não para por aí, tem grandes jogadores, jovens jogadores. Ano que vem tem o Ter Stegen de volta, ano que vem tem reforços, Pau Cubarsí muito jovem, Yamal, absurdo que ele joga. O Rafinha ainda assim tem anos de alto nível. O Lewandowski, que eu não sei porque de um ano para o outro, um jogador mais velho pro futebol, ele pode cair muito nível, mas do jeito que o Leva se trata, ele pode continuar em alto nível. O Hansi Flick é um treinador que, no meu jeito de assistir futebol, hoje é um dos 3 melhores treinadores do mundo, no meu ponto de vista, e eu gosto muito de ver as equipes do Hansi Flick jogar desde o Bayern de Munique, que eu acompanhava bastante, gostava muito de ver, porque todo jogo era goleado, era um futebol lindo. Então o Barcelona vem com tudo no ano que vem, mas a Inter se classificou, e se o jogo fosse por merecimento, eu acho que a Inter ainda assim se classificaria, porque foi melhor nos 180, não, foi 120 mais 90, nos 210 minutos que a gente teve de partida. Um timaço. O Inzaghi faz um trabalho simplesmente espetacular. 3 anos, 2 finais. Perdeu a primeira, é verdade, mas perdeu para um puta time do Manchester City. Agora tem a chance de retornar e ganhar. Perseverança. No ano passado caiu numa fase altíssima contra uma equipe muito boa. Então a Inter é o grande time hoje do futebol italiano. O Milan, altos e baixos, agora está em baixo. A Juventus, altos e baixos, não tanto quanto o Milan, mas agora está em baixa também. O Napoli, a nível doméstico, vem tendo muito sucesso nos últimos anos, mas a nível europeu ainda não, quem sabe no futuro. A Roma também não. Então, o expoente do futebol italiano hoje é a Inter de Milão. Tem que bater palma para o que essa equipe faz. Tem que bater palma para a coragem de um futebol que te demanda tanto do físico, a coragem de jogar de forma tão física e corajosa que a Inter tem. 3 zagueiros de 1,90 m, um muro ali difícil de fazer gol de bola aérea. 2 alas que vão e voltam. O que o Di Marco fez marcando o Yamal foi espetacular. E ele saiu, o Carlos Augusto entrou e não fez metade do que o Di Marco fez, porque o Di Marco é bem melhor. E quando o Carlos Augusto entra, o Yamal brinca contra o Carlos Augusto, porque ele não consegue marcar nem um pouco da forma que o Di Marco estava fazendo, e aí o Barcelona acaba achando 2 gols, não por causa do Carlos Augusto em cima do Yamal, mas a melhora do Barcelona se deve a isso, a melhora do Yamal dentro da partida. E do outro lado, o Dumfries, que é uma geladeira fisicamente, é um monstro fisicamente. O que ele fez no primeiro jogo, principalmente, nesse jogo também foi muito bem. A Inter de Milão é muito corajosa da forma que joga. Eu gosto muito de assistir essa equipe jogar. Eu sou fã do futebol ofensivo, da equipe que briga, que ataca, que busca. E a Inter de Milão não é uma equipe defensiva, porque ela faz muito bem o ataque, ela ataca muito bem, faz gols, fez 4 gols hoje. Mas é uma equipe que se defende muito bem e a única, com 3 zagueiros, que eu gosto de ver jogar. Temporada passada tinha o Bayer Leverkusen também, mas era muito ofensivo. Até muito mais do que essa Inter, que sabe atacar, mas não é tão ofensiva contra aquele Bayer. E eu ainda assim gosto muito de assistir essa Inter jogar pela forma e a coragem que eles jogam. É um dos poucos times considerados defensivos, porque eu realmente acho que não é, que atacam muito bem e que eu gosto de ver jogar. Tá? De verdade, a Inter é um time com culhões. Foda. Teve um 3-3 no primeiro jogo, agora no San Siro, velho. Com aquele clima hostil. A torcida da Inter deu um espetáculo. Poucas torcidas no mundo, tá? No mundo tem. Porque futebol sul-americano é um negócio à parte, futebol turco é um negócio à parte. Posso estar esquecendo de mais alguma coisa, mas eu acho que das 5 grandes ligas, a torcida italiana é disparado a mais intensa, a mais vibrante, a mais que pressiona aquilo ali, que faz aquilo ali virar um caldeirão. E fez. O San Siro, Giuseppe Meazza, sei lá, virou um caldeirão muito por causa do que a torcida da Inter fez, tá?
uma bola roubada, um lateral a favor, uma falta a favor, era motivo de comemoração. E falando de comemoração, o melhor do jogo, Yann Sommer. Os dois goleiros foram muito bem nessa partida, mas o que o Sommer fez é incrível. A classificação da Inter de Milão se chama Yann Sommer, porque sem ele não teria acontecido. O lance no finalzinho do jogo do Yamal, botando a bola no canto e o Sommer fazendo uma defesa incrível, cara, que doideira aquilo ali, porque aquilo ali era um gol. O chute dele era pra gol, foi um ótimo chute, craque como ele é, chute ótimo. Mas o que o Sommer fez defendendo aquela bola, os goleiros às vezes fazem milagres. E o futebol como diz o outro, como é que é o nome? O Vogan é a arte do possível, e foi do possível. Foi do possível, porque o impossível pareceu possível. Tá? Tomou virada, virou de novo, jogou contra o time que melhor ataca no futebol europeu e ganhou. Então, que partida da Inter de Milão. Que partida, tudo ótimo da Inter de Milão. E falando mais, só para terminar do Sommer, tinha o Onaná naquela campanha que chegou à final, vendeu ele por 50 milhões de libras ou 40 e pouco, algo do tipo, e busca o Sommer no Bayern de Munique como por 5 milhões de euros. E recebe um goleiro melhor do que é o Onaná. Melhor. Sendo que ele pagou, cara, 10 vezes menos do que vendeu o Onaná. Então é loucura. O Neuer, nesse fim de carreira dele, se lesiona muito e o Sommer tava lá para jogar no lugar do Neuer no Bayern de vez em quando. Já no Gladbach era um puta de um goleiro. E agora na Inter de Milão a galera conhece um pouco mais desse goleiro que é extremamente subestimado. Na minha opinião, o mais subestimado que tem hoje no futebol mundial, sem dúvida, é um dos 5 melhores goleiros do mundo. A gente escala aqui Courtois, Alisson, eu não sei nem mais se o Ederson tá nessa lista, o Sommer e mais alguém aí tá nessa lista. Mas o Sommer tá nesses 5 nomes com total merecimento e a classificação é da Inter de Milão. Cabeça erguida pro Barcelona, que tem tudo para voltar ano que vem muito forte, sem dúvidas, independente do que acontecer, o Barcelona já chega ano que vem como um dos 3 favoritos ao título e a Inter de Milão chega no meu ponto de vista, favorita contra qualquer uma das 2 equipes que vai enfrentar na final. Contra o Arsenal, porque tem mais time que o Arsenal, é mais regular que o Arsenal a temporada inteira, e contra o Paris Saint-Germain, porque o nível de enfrentamento da Inter de Milão foi maior do que o do Paris Saint-Germain. Tá? Porque a Inter passou de Feyenoord, passou de Bayern e também agora passa de Barcelona. Então, hoje também teremos Arsenal e PSG. Tudo pode acontecer, o futebol é lindo por causa disso. Eu me despeço de você nesse vídeo. Meu palpite, como eu disse, era Barça e PSG. Eu sou tão sortudo que é capaz de ser uma final Inter e Arsenal, só para ir contra todos os meus palpites, mas eu ainda mantenho meu palpite em cima do PSG, que ganhou fora de casa e agora tem tudo para se classificar dentro de casa. Não acho que acontecerá, mas espero que seja um jogo tão bom contra do que Inter e Barcelona. 2 coisas, 2 recordes. Foi a semifinal com mais gols desde Liverpool e Roma, 13 gols na semifinal. E outra coisa, o Rafinha empatou o recorde do Cristiano na temporada 13 e 14 em participações de gol, tá? 2 recordes aqui incríveis nessa edição de Liga dos Campeões. É isso, meus amigos, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o seu like. Um abraço para você, até a próxima.